Olá, amigos do Dourados Web TV. Nós estamos aqui hoje continuando a entrevista com o professor César Augusto Silva da Silva, professor da UFGD, onde ele, no programa anterior, falou sobre a política migratória para refugiados e ele falou em um âmbito mundial. E nesta edição, neste programa, ele vai falar em nível local, em nível de Brasil. Professor César, continuando aqui nosso bate-papo, muito interessante do nosso programa anterior, e em nível de Brasil, como que funciona a nossa política para refugiados? Se é que nós podemos falar nossa, já que é algo que vem das Nações Unidas. Sim, o Brasil, ele incorporou na sua legislação todos os parâmetros internacionais, do direito internacional sobre refugiados. Então, o Brasil criou uma lei em 1997, que é a Lei 9.474 de 97, chamada Estatuto dos Refugiados. Esse estatuto, ele colocou todos os princípios da Convenção de Genebra de 51 e também da Declaração de Cartagena de 1974, no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para regulamentar a chegada, a estadia e a integração dos refugiados no Brasil. O tema ainda é muito periférico no nosso país, porque o Brasil participa muito pouco das migrações internacionais. A população brasileira estrangeira é 2%, 1 a 2% da população do Brasil é estrangeira. Então, destes 2%, somente em torno de 8.800 são refugiados, oficialmente, reconhecidos pelo governo brasileiro. Maioria vindo de onde? Do Haiti, que é onde tem se falado muito, pelo menos a mídia tem divulgado? Isso. Não, o Haiti é um caso à parte, porque os haitianos não são considerados refugiados. Os haitianos todos vieram para o Brasil, uma grande parte, um número de 50 a 60 mil, não existe um número preciso, eles receberam visto humanitário do governo brasileiro, porque não é considerado refugiado, porque eles não vieram fugindo de um conflito armado ou de uma perseguição clássica. De uma perseguição política, religiosa. Estão fugindo da catástrofe do país deles, do terremoto que aconteceu no Haiti. Por isso, o governo brasileiro entendeu que eles não eram refugiados e não deu a condição de refúgio a eles. Deu o visto humanitário. O maior número de refugiados no Brasil são os sírios e os angolanos. Sírios e angolanos. Isso. Me diz uma coisa, professor César, esses refugiados, nós tivemos agora a eleição para presidente dos Estados Unidos, onde escancaradamente o presidente que foi eleito, era xenofóbico, falava contra mexicanos, contra a política de refugiados. Quais direitos esses refugiados, então, aqui no Brasil, eles têm? O que eles podem, para nós não ficarmos adotando esse discurso do Trump aí, o que eles podem, entre aspas, nos prejudicar os brasileiros? Sim, isso é muito importante dizer. Os refugiados, quando chegam ao Brasil, eles ganham, pelo menos quando solicitam refúgio, eles solicitam por um órgão do Ministério da Justiça chamado CONARE, eles ganham carteira de trabalho e uma RN, o registro de estrangeiro, provisório, até a decisão final em Brasília, se ele é refugiado ou não. Grande parte dessas pessoas, destes refugiados, eles são pessoas qualificadas. Eles não são pessoas assim não qualificadas. Tem formação profissional. Tem formação profissional, eles vão enriquecer o Brasil. Em matéria cultural, por exemplo, os refugiados sírios em São Paulo e no sul do Brasil estão dando aula de árabe nas escolas de inglês, estão dando aula do segundo idioma que eles aprenderam e dificilmente um brasileiro domina isso. Então, na verdade, eles são complementares à formação do Brasil. A história de que eles vieram para competir com os brasileiros, de que vão tirar o emprego dos brasileiros, na verdade, eles vão enriquecer o nosso país, trazer divisas, porque vão trabalhar aqui e vão pagar impostos. E grande parte do nosso país é formado por imigrantes originariamente. Sim. Então, o nosso país... Nós temos uma miscigenação muito grande. Aqui, nós temos alguém de origem japonesa e alguém de origem africana, possivelmente. Sim. Então, dizer que eles são uma ameaça, 2% da população brasileira, e desses 2%, 8.800 são refugiados, vindos da Síria, de Angola, do Afeganistão, particularmente da Síria, que está numa guerra sem tempo para acabar, civil, e agora as potências internacionais entraram. Então, e vários deles
trabalharam ou se formaram na Universidade de Damasco, uma das melhores do mundo à época antes da guerra. Um café maravilhoso que tem os sírios, fazem um café saboroso como os brasileiros, uma comida sensacional. O senhor que gosta de café, né, deve... Então, e assim, eles, sempre quando eu encontro qualquer um deles, na capital, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem um comitê estadual. Dos 27 estados da Federação Brasileira, o Mato Grosso do Sul é um que tem um comitê estadual, chamado Comitê Estadual para Migrantes, Apátridas e Refugiados, com sede lá em Campo Grande, ligado à Secretaria de Direitos Humanos. E quando você trava contato com sírios, aqueles que conseguem falar português, ou mesmo os haitianos que falam creole ou falam francês e tentam falar português, você se enriquece ao conversar com uma pessoa de uma outra cultura, de um outro modo de vida, e ao travar contato com o brasileiro clássico. Assim, eu acredito que eles vão trazer riqueza ao nosso país. Tá certo. Voltando para a gente até concluir aqui no âmbito mundial, o que esperar da política migratória, o senhor que é professor da área de Direito Internacional, agora dos Estados Unidos, com esse novo presidente que falou tantas coisas nesse sentido? Bom, o presidente americano atual, assim, guardadas as devidas proporções, Felipe, o eleito agora, o Donald Trump, ele me lembra, até certo ponto, guardados os devidos momentos, um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Richard Nixon, que na década de 60 foi presidente, também com essa quase um showman para o público, e ele acabou até renunciando à presidência americana, era o auge da Guerra do Vietnã, e grande parte da sua plataforma política, quando ele foi vice-presidente e depois se tornou presidente, grande parte ele não pôde cumprir, porque as instituições americanas são muito fortes. Então, eu acredito muito que aquele discurso xenofóbico dele tem muito a ver com a eleição interna, mas na política externa, na política internacional, no direito internacional, muitas coisas têm a ver com o Estado americano, e ele não vai poder fazer um estrago tão grande assim. Fazer dos Estados Unidos como se fosse a cozinha da sua casa. Isolar os Estados Unidos do resto do mundo, dizer que os Estados Unidos têm que crescer como no passado e se sobrepor aos demais de forma autoritária demais. O mundo das relações internacionais prevê consenso, ainda que o consenso mínimo. Então, ele vai ter que negociar com o Congresso americano, terá que negociar com a União Europeia, na Assembleia da ONU, com relação a normas e regras do direito internacional, que, por exemplo, os Estados Unidos é parte da Convenção de Genebra, de 51, Sim. E recebe refugiados, em um número, inclusive, muito maior do que o Brasil. Eles recebem, assim, há uma ordem presidencial, eles recebem 100 mil, por exemplo, como fez o Barack Obama, quando houve a explosão agora na Europa. O Obama baixou uma norma para os Estados Unidos receberem de 50 a 100 mil refugiados sírios de uma vez só no seu território. Por quê? Sabe que a médio e longo prazo, os imigrantes internacionais, seja de que país for, quando eles se tornam cidadãos nacionais daquele país, a médio e longo prazo eles trazem riqueza para o país. A curto prazo eles podem trazer custo, mas a longo prazo eles trazem uma enorme riqueza. Um exemplo disso é o Canadá. Claro que cada país tem um determinado elemento de falta de mão de obra, falta de população, então eles se tornam mais abertos. Mas depende muito do Estado-nação. O primeiro-ministro do Canadá, recentemente, Justin Trudeau, ele deu uma declaração na ONU, na Assembleia Geral e depois no Conselho de Segurança, que o Canadá estava pronto para receber 200 mil sírios. 200 mil, muita gente, né? Uhum. Então, nós concluímos assim a nossa coluna Direito de hoje, ouvindo as palavras aqui do professor César Augusto Silva da Silva. Professor César, muito obrigado pela sua presença. Sim. Conte conosco, estamos aqui à disposição, sempre quiser trazer algum tema novo, interessante. Um abraço. Prazer. Tá certo.